A gente volta agora a falar sobre a notícia que abriu aqui o Visão CNN. A Anvisa aprovou hoje o registro do insumo farmacêutico ativo fabricado pela Fiocruz da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Isso significa que o Brasil passa a ter essa vacina produzida totalmente em território nacional. Nós conversamos então agora com o Daniel Vilela, pesquisador da Fiocruz. Muito boa tarde, bem-vindo ao Visão CNN. Parabéns por essa conquista da Fiocruz, a partir de agora uma conquista de todos os brasileiros, evidentemente. E a gente gostaria de saber se a Fiocruz já se prepara então para nos trazer a tão esperada autonomia, a autossuficiência em produção de vacinas contra a Covid-19. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Acho que é uma excelente notícia, essa notícia de poder ter uma produção local. Então, o caminho é esse, de poder ter uma produção desse ingrediente farmacêutico ativo, produzido localmente, que nós temos essa autonomia da produção aqui, porque a vacinação é o melhor meio atualmente para o controle da pandemia. Nós ainda estamos com essa transmissão do vírus, como nós estávamos falando anteriormente, nós estamos vendo as notícias da transmissibilidade da Ômicron. Então, a vacinação é o melhor meio e isso vai ser muito importante, de ter essa autonomia da produção. A gente acabou de noticiar que a OMS fez um alerta para que as pessoas não chamem a variante Ômicron de uma variante mais branda, de uma variante leve do novo coronavírus. O que é que isso significa? A transmissibilidade dela que é o principal problema, Daniel? Exatamente. As variantes, elas aparecem por conta de mutações, então tem algumas que não levam a muitos efeitos significativos, mas tem algumas mutações que levam a variantes que podem ter efeitos aí que são significativos como esse. Então, a OMS chama essas variantes de preocupação. Elas podem ter ou uma transmissibilidade maior ou uma letalidade maior, ou ambos, e nesse caso é uma transmissibilidade maior. Por que isso é importante? Se você tiver uma variante que se dissemina muito rápido, você pode ter um número de casos muito expressivo muito rapidamente, e mesmo que esses casos não aconteçam menos casos graves em comparação com outras, eles ainda acontecem. Então, se for um número muito significativo, você ainda pode ter, de uma forma muito rápida, casos graves entrando nas unidades básicas de saúde, entrando nas unidades hospitalares e gerando toda essa demanda que ocasiona uma sobrecarga. Então, isso é uma preocupação bastante importante. A Fiocruz também, ela divulga relatórios sobre a ocupação do Sistema Único de Saúde, a ocupação de leitos de UTI, também sobre a transmissão, como, por exemplo, dessa variante Ômicron. A Fiocruz tem tido problemas para acessar dados por causa do apagão e daquele hacker, né? Daquele hackeamento dos sistemas do Ministério da Saúde, Daniel? Esse é um ponto bastante importante. Nós precisamos de dados, né, que nos permitam ter esses indicadores. A Fiocruz trabalha com um conjunto de indicadores, então hoje ainda é possível conseguir as taxas de ocupação de leitos pelas secretarias estaduais, secretarias municipais, mas tem muitos dados, número de casos por semanais de Covid-19, dados oficiais, número de óbitos, número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que são esses casos mais graves, que demandam hospitalização e óbitos por Covid-19. Esses dados estão sem serem divulgados já há várias semanas, então isso impossibilitou o cômputo desses indicadores, então eles são muito importantes para poder serem divulgados, para poderem ser avaliados, para se tomarem decisões e orientar as políticas de saúde pública. Então, é necessário retomar o mais breve possível, ter a divulgação de todos esses dados para a gente poder continuar com os nossos relatórios regulares. Nós estamos tentando também, muitas vezes, junto a hospitais, até hospitais particulares ou as próprias secretarias locais, para que forneçam os dados, para que a gente tenha real noção, né, de como a Ômicron está impactando, ou a percepção que estamos captando por parte, inclusive, dos responsáveis pelos hospitais,
pessoas é que nem a Delta teve um efeito tão devastador em termos de contágio aqui no Brasil quanto está tendo nesse momento a Ômicron. Então, baseado nisso, eu gostaria de saber se você concorda também e se isso foi o que embasou, por exemplo, decisões de prefeituras como cancelar carnaval, cancelar blocos de rua. Algumas dessas decisões foram tomadas com o temor da Ômicron. Elas foram corretas? Tem alguns, nós ainda temos que avaliar esses dados todos, né? E nós estamos com muitas faltas de dados, como eu estava falando anteriormente, para essa questão toda. Mas tem dados que estão aparecendo da Prefeitura do Rio de Janeiro mostrando uma predominância da variante Ômicron, dados de São Paulo também. E a partir do momento que tem uma transmissão comunitária, tem esse vírus, essa variante circulando nesses grandes centros, as pessoas circulam entre os municípios do Rio para outros municípios, de São Paulo para outros municípios, e acontece essa disseminação no país. E como nós vimos que essa predominância desses casos foi muito rápida, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso também tende a acontecer nos outros municípios. Então, acho que toda essa preocupação se justifica, sim, e é muito importante continuar mantendo as várias ações que estão sendo divulgadas já amplamente, já há vários meses de controle. Ainda é muito importante usar máscaras em ambientes fechados, em ambientes em que acontece aglomeração. Muito importante a higienização e a vacinação, que é o meio mais efetivo, também tem que continuar disponível, ampliando. A dose de reforço, acho que é importante também nesse contexto agora de uma entrada de uma nova variante. Então, tudo isso continua sendo muito importante. A gente conversou aqui com o Daniel Vilela, pesquisador da Fiocruz, a quem eu agradeço a disponibilidade e as informações aqui para quem assiste ao Visão CNN. Muito obrigada, Daniel. Uma boa tarde. Por nada, grande prazer, Carlos.